aquilo que Tu desejas para nós essa noite. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, era no princípio, agora e sempre. Boa noite, povo de Deus. Podemos sentar. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Quem está com a Bíblia, quiser acompanhar lendo, a carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios 4, 17. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: a vida nova em Cristo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento escurecido, alienados da vida em Deus, pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Tendo se tornado insensíveis, entregam-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouvistes, e como é verdade em Jesus, se nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-se pela transformação espiritual de vossa mente, revestindo-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça, na santidade e na verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com aquele que tiver necessidade. Que não saia de vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Povo amado de Deus, povo querido de Deus, o irmão me pediu para vir aqui hoje e me pediu para falar do pecado como empecilho para a graça de Deus nas famílias. Ora, se nós somos um povo que teve uma experiência com Jesus Cristo, se nós conhecemos Jesus Cristo de verdade, é o que diz a palavra, se nós aprendemos os seus ensinamentos, que são verdadeiros, nós mudamos de vida. Nós já não somos mais os homens velhos de antigamente, antes de ter uma experiência com Jesus. Quem aqui é cristão, levanta a mão e diga: eu sou cristão. Então eu posso presumir, a partir disso, que você segue a Cristo, que
que você vive essa vida nova que aqui está escrita, que da sua boca não saem palavras impuras, não saem palavras sujas, não saem fofocas, não saem maldades, não saem mentiras, não é? Eu posso pressupor isso, porque você disse: eu sou cristão. E aquele que é cristão tem uma vida nova em Cristo Jesus. Gente, quando nós não conhecemos a Deus, quando nós andamos por aí pela vida sem conhecer a Jesus, nós temos uma baita desculpa para tudo aquilo que a gente faz de errado na vida. Nós não sabíamos, nós vivemos na ignorância, na dureza dos nossos corações, como acabou de dizer a palavra. Mas quando a gente tem uma experiência com Jesus, quando a gente conhece Jesus Cristo, nós temos de ser diferentes. Nós não podemos pretender ser aqui dentro na igreja aquilo que nós somos lá fora, sem mudar nem um pouquinho, porque aquele que vem à igreja, mas ainda age como alguém que não conhece a Jesus Cristo, foi porque ainda não entendeu quem é Jesus Cristo. Olha, lá em casa, na casa dos meus pais, todos, desde o meu pai e minha mãe, tiveram a iniciação católica cristã, como eu também tive. Só que eles não frequentavam a igreja constantemente, principalmente depois que se casaram. Até porque mudaram do interior para a cidade grande, e tudo era diferente, e a experiência de Deus também era diferente. A experiência de Deus que eles tinham era uma experiência de um pouco conhecimento de Deus. Meu pai se envolveu com álcool, e o alcoolismo tomou conta da vida dele. Quando entra o pecado, e você pode entender alcoolismo por pecado, é doença, mas é também pecado, porque desperta em nós o egoísmo e faz com que a gente não se importe mais com mais ninguém que está ao redor. Quando entra o pecado numa família, numa relação, num casal, destrói qualquer relação, qualquer casamento, qualquer família. Destrói. Basta você olhar hoje ao redor, as famílias que estão aí arrasadas, destruídas, e você vai ver sempre o pecado ali no meio, destruindo a graça de Deus. É o adultério, são as drogas, o álcool, os amigos, tanta coisa que entra no meio ali e acaba corrompendo aquilo que é plano de Deus, aquilo que é bênção de Deus para a vida das pessoas. A família é plano de Deus, e a família deveria ser um lugar maravilhoso. Quando você sai de casa, você deveria ter saudades da sua casa, e deveria ter vontade de voltar para casa e estar com os seus, porque a família é para ser assim, é para ser um lugar de bênção de Deus, da presença viva de Deus. E talvez você pense assim: hoje em dia, família assim nem existe mais. Mas existe sim, existem sim. Existem famílias cristãs, existem famílias que levam a sério os ensinamentos de Jesus, que se deixam modelar por Jesus Cristo, pelos seus ensinamentos, e são transformadas por Ele, tanto o marido, como a esposa, como os filhos. Agora, se Jesus não está na sua casa, quem é que está? O irmão fez uma observação aqui no início, e eu queria reforçar isso. Aquele que não está aqui hoje, que não veio, que trocou Jesus por uma novela, que coloca esse tipo de novela dentro da sua casa para que os seus filhos assistam. As novelas que só ensinam adultério, promiscuidade, corrompem a família, corrompem os valores, só ensinam o que não presta.
e você tem coragem de assistir, acompanhar e ainda colocar para seus filhos assistirem também, o que você pensa que eles vão aprender com isso? Não entendeu ainda que o ser humano aprende por exemplos? Ele aprende observando as pessoas ao seu redor. Nós somos assim desde crianças, desde pequenos, nós somos desse jeito. Aprendemos a falar com os adultos, aprendemos os gestos. A gente às vezes percebe quando a coisa está mal numa família, até nas crianças da igreja, não é? Quando elas estão brincando, você vê crianças agressivas, crianças que batem nos outros, crianças que falam palavrões. E aí o pai e a mãe sempre diz assim: aprendeu na escola, não é? Foi na escola? Eu estou para ver uma escola ruim que nem essa, viu? Tudo que não presta, aprendeu na escola, não foi em casa. Imagina que foi em casa. Só que se a criança em casa tem uma boa educação e tem valores e tem exemplo nos pais. Tinha um coleguinha do meu sobrinho que batia em todos os alunos na classe, 2, 3 aninhos, batia com tapa no rosto, na face, e xingava. E a professora foi corrigi-lo e falou com ele: por que você faz isso? E ele disse: porque papai faz isso. Aonde é que a gente aprende? Aonde é que a gente mostra Cristo? Se não for em casa. As crianças aprendem com os pais. Isso é tão sério. Talvez você não se dê conta que o seu filho, que hoje é pequeno, quando se tornar um adolescente, vai se tornar um adolescente talvez muito difícil, porque você não esteve presente, não fez a sua parte e não fez o seu papel. A gente vê uma geração de jovens perdida hoje aí fora, mas a gente percebe nessa geração uma geração de pais e mães ausentes por tudo. Olha, eu entendo do que eu estou falando, porque o meu pai na minha vida foi um completo ausente. O álcool tomou conta da vida dele, ele se deixou levar pelo alcoolismo, o alcoolismo destruiu o seu casamento, acabou com o seu casamento, porque ele não tinha tempo nem espaço na vida dele, nem para a esposa e nem para os filhos. Isso foi destruindo, vai minando o alicerce do casamento até o casamento ruir e se tornar um divórcio, até ir tudo por água abaixo. É tão bonito quando uma criança olha para o seu pai e vê no seu pai um bom exemplo e diz: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu era criança, eu dizia assim: quando eu crescer, eu não quero ser igual ao meu pai. A gente vai pegando raiva, a gente vai ficando com ódio, porque nós não sabemos lidar com aquelas coisas. E faltava Deus em casa. Mas nós éramos católicos. Eu fui fazer primeira Eucaristia, fiz catequese, fiz perseverança, fui como muitos aqui. E a missa aos domingos. Mas ir à missa aos domingos tão somente não faz de você um cristão. Cumprir preceito por tradição, por costume ou por hábito, não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é viver o seu batismo. E se você não aprender isso, você faz as coisas de uma maneira qualquer, porque se acostumou a fazer. Vem à igreja, senta-se aí, participa da missa, mas nem sabe o que está fazendo. Não faz a menor ideia do que é a Eucaristia. Não faz a menor ideia do que está acontecendo aqui. E normalmente ainda sai reclamando, não é?
reclama do padre, reclama dos músicos, reclama de tudo. Nós não somos assim. Nós católicos não temos um pingo de respeito com a casa de Deus. Nós não temos o mínimo respeito com Jesus sacramentado que está ali no sacrário. Nós entramos na igreja e a primeira coisa que nós deveríamos fazer é desligar o celular, é entrar numa situação de mais tranquilidade, de mais paz, de mais serenidade. Mas não, nós entramos na igreja como quem vai à feira, não é? E nós fazemos muito barulho, e nós falamos alto, e nós parecemos que estamos no quintal de casa, e nós não entendemos que esse é o templo de Deus, que é a casa de Deus, é a casa do Pai. Mas isso é normal. Isso é normal para nós quando nós não sabemos exatamente o que nós estamos vivendo na nossa fé. Eu também fui assim, e na nossa casa também era assim. Por isso, tudo foi sendo destruído, tudo foi sendo arrasado, até entrar Jesus na nossa vida. Olha, não se preocupe, eu não estou dando indireta para ninguém, tá bom? Eu não sou de dar indireta, eu falo logo de uma vez, tá? Então fiquem tranquilos. Lá em casa, Deus demorou para entrar, porque a gente demorou para deixar. Minha mãe percebeu que nós precisávamos de ajuda quando ela viu que ela tinha um filho adolescente que era já alcoólatra e que ela suspeitava ser usuário de drogas, e realmente era. Quando ela percebeu que o seu filho tinha tomado o mesmo rumo do pai, e aqui eu volto a lembrar, a gente aprende por exemplos, não pelo que se diz. Então não adianta nada o pai virar para o filho e falar: não fume, meu filho, isso aqui mata, com o cigarro no bolso, isso aqui faz mal, porque o teu filho não vai levar em conta o que você está dizendo, mas tão somente o que você está fazendo. Você é exemplo para ele, goste você ou não, queira você ou não, agora você é exemplo, e tem que tomar consciência disso, tem que medir as palavras na frente do filho, tem que aprender dentro de casa a ter um cuidado especial, porque aquele que olha para você e te observa vai crescer parecido com você. E talvez mais tarde você olhe para ele jovem e veja ele tomando caminhos errados que você já tomou, fazendo besteiras que você já fez, e pense: onde foi que eu errei? E eu digo para você, o erro normalmente está em que a gente quer ensinar os outros a viver uma coisa que nós mesmos não vivemos. Filho, você tem que ir à missa ao domingo, mas você não vem. Filho, você tem que se confessar, mas você não se confessa. Filho, você tem que respeitar os mais velhos, mas você não respeita a sua esposa ou seu marido dentro de casa, não respeita os seus pais, fala mal dos avós, seja a sogra, seja o sogro, fala mal na frente do filho, faz piadas que podem até ser engraçadas, mas são de uma mentalidade terrível. E incentivam os filhos a crescer com uma maldade no coração que eles não precisavam experimentar. Aquilo que você assiste na TV entra para dentro da tua casa e contagia seus filhos. Você não quer que seu filho seja como aqueles que você vê na fazenda, não é? Ou você não quer que seu filho seja ou sua filha seja assim, quer? Você quer que seu filho seja como aqueles que você vê no Big Brother? Que a sua filha seja como aqueles que você vê lá? Não quer, não é? Então você não deveria ver. Você não deveria colocar essas coisas dentro da sua casa. Você deveria colocar Deus dentro da sua casa e escolher programas mais decentes, se bem que é difícil, mas incentive coisas mais adequadas à sua família e não esse lixo que é
passado para qualquer um, a qualquer momento, e que a maioria do nosso povo engole. É um lixo que entra para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, e que contagia sim os filhos. Basta você entender um exemplo simples e reto. Bastou na novela alguém usar uma roupa diferente, no outro dia se acha essa roupa em todo mundo que você vê na rua. Tem um monte de gente usando aquela mesma roupa. É aquele mesmo vestido, ou é aquela mesma calça, ou é aquela mesma camisa. O modismo de quem não tem personalidade, mas se deixa levar por aquilo que a televisão ensina. Eu estou errado? Olha para os nossos jovens aí fora, olha para esses meninos aí fora. Quem é o ídolo deles? Neymar? Aquele cabelo que você vê para todo lado por aí? Horrível, não é? Parece que foi um corte de um barbeiro bêbado, não é? Horrível. Mas por que eles usam? Porque eles se identificam. Se identificam com o quê? Com um menino que muito cedo foi valorizado por um talento que tem para jogar bola, ganha um dinheiro absurdo para fazer uma coisa, sinceramente. Olha, eu não sei o que vocês pensam de futebol, mas eu vou dizer o que eu penso de futebol. Eu penso que é um bando de homem correndo de um lado para o outro atrás de uma bola, e eu não consigo entender isso. Eu não sei se você já parou alguma vez para olhar aquilo e pensar mesmo o quanto aquilo é vazio, o quanto aquilo é inútil, o quanto aquilo é fútil, aquilo não serve para nada. Aí você pensa, uma pessoa que dá a vida pelos outros, vou dar um exemplo para vocês, um bombeiro que, se for preciso, morre para salvar a vida do outro, ganha aí R$1.500, e um jogador de futebol ganha 100 mil por mês. Por quê? Porque o que ele faz vale mais? Não, porque os nossos valores estão corrompidos, e porque a gente só dá valor a lixo, porque a gente só dá valor a coisa errada. Tem gente que deixa de comer para assistir jogo de futebol. Tem gente que deixa a esposa e os filhos, não fala com os filhos por causa do futebol. Tem gente que troca tudo por causa do futebol. Como tem a novela que vira a idolatria de muitas mulheres, tem um futebol que vira a idolatria de muitos homens, e tudo isso para mim não passa de idolatria. Quando minha mãe percebeu que ela tinha um filho jovem dentro de casa, alcoólatra e usuário de drogas, ela foi buscar ajuda na igreja, e ela encontrou um padre já falecido, que deu a ela um bom conselho. Orou pelo filho, conversou com o filho após um retiro, mas para a mãe ele deu um conselho: você quer ter a sua família restaurada? Você quer ter a tua família de volta? Quem aqui quer a família restaurada? Levanta a mão. Então o conselho vai servir para vocês, não é? Tem um montão de gente aqui precisando de restauração em família. Está precisando, né? Você quer ter a família restaurada? Você quer que a graça de Deus entre na sua casa? Primeira coisa, você tem que mudar de atitude. Você entendeu, né? Você tem que mudar de atitude. Você tem que passar a ter uma maneira nova de agir, e essa maneira é segundo Jesus Cristo. Segunda coisa, você tem que começar a rezar. O que o padre disse à minha mãe naquele dia foi: filha, você quer a sua família restaurada? Comece a rezar o terço todos os dias e diga a Nossa Senhora: mãe, reconstrói a minha casa. Todos os dias comece a rezar o terço. Minha mãe foi para casa, pegou o terço e começou a rezar. Ela não esperou, ela não protelou, ela não adiou isso. Eu não vou perguntar quem de vocês reza, muito menos se você reza com o seu marido, com a sua esposa. Eu não vou perguntar porque eu não quero ver a resposta, tá? Eu confesso que eu tenho até medo de ver essa resposta, então é melhor não perguntar.
Mas vocês já entenderam o que é necessário. E é necessário rezar sim. Por quê? Porque nós somos acomodados até na nossa fé. A gente vem à igreja e diz para o irmão: você reza por mim, mas você mesmo não quer rezar e fazer a sua parte. Ah, mas rezar terço vai mudar alguma coisa na minha casa? Oração do terço é uma oração tão repetitiva, vai mudar alguma coisa na minha casa? Ué, mudou na minha. Se funcionou para nós, deveria funcionar para você também. O que eu estou dizendo para você é como receita de bolo, não é? Quando você faz e fica bom, você conta para os outros, não conta? Então, a receita de bolo foi essa: o terço todo dia. Que minha mãe chegou em casa, pegou um terço de primeira Eucaristia, meu, que ela tinha guardado, um folheto do terço, e começou a rezar o terço. Ela conheceu o grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Isso há mais de 20 anos atrás. E ela começou a frequentar o grupo de oração. E eu não sei se vocês sabem, porque eu não sei se todos vão a grupo de oração, mas o grupo de oração é uma grande catequese para adultos. Porque no grupo de oração se aprende o querigma, o primeiro anúncio, o amor de Deus, se aprende o essencial para viver a fé. E ela começou a viver aquilo no grupo de oração. E foi aprendendo no grupo de oração aquilo que um dia aprendeu como criança, mas não guardou no coração. Às vezes, a gente faz uma catequese tão mal feita, não é? Que a gente nem se lembra do que aprendeu, ou só aprende coisas decoradas e nada mais, e vai para a primeira Eucaristia, sem nem saber o que está fazendo. Mas do grupo de oração, esta fé foi resgatada, e do terço, ela passou ao rosário diário, todo dia, rosário que ela reza até hoje. Já vão fazer 22 anos. Esse rosário diário fez a diferença na nossa vida. Quando minha mãe entrou para a igreja mesmo, no grupo de oração, pegou firme na oração e começou a rezar em casa, aí eu afundei de vez. E talvez você pense assim: eu vou começar a rezar, as coisas vão piorar ao invés de melhorar. E muitas vezes é o que acontece. Você começa a rezar, o trem piora, não é? Por quê? Você sabe? Sim ou não? Olha, pensa assim: se você passar 6 meses sem varrer a sua casa, sem passar um pano, vai juntar pó? Vai, né? Depois de 6 meses, você pega uma vassoura, só uma vassoura, e vai lá varrer a sua casa, o pó vai levantar? E vai ser poeira para todo lado, não vai? Se eu fizer isso em casa, eu espirro pelo menos uma semana. É assim na nossa vida de fé. Você não reza, não faz nada pela sua vida de fé, não faz nada pela sua família em termos espirituais. A poeira sentou lá e já deve ter uma crosta ali, ó, de 1/2 metro, hein? Aí de repente você vem à igreja, ouve a palavra de Deus e resolve colocá-la em prática, só para variar, né? Porque vir ouvir, você vem ouvir, mas colocar em prática, você resolve colocar em prática. O que é que vai acontecer? Antes de melhorar, vai piorar um bocadinho. Porque na hora que você começar a limpeza, você vai espalhar sujeira para todo lado, e até tirar toda aquela sujeira, vai levar um tempo. Eu piorei bastante quando minha mãe começou a rezar. Foram os 3 anos que eu dei mais trabalho. Foram 3 anos que ela rezou o rosário pela minha conversão.
Mas ela conseguiu. Porque depois de 3 anos, eu tive um princípio de overdose numa festa de madrugada, quase morri usando cocaína, e resolvi mudar de vida. E conheci Jesus um tempo depois. Eu resolvi que eu não queria aquilo para mim, porque eu estava perto de morrer, eu estava me afundando, eu tinha me tornado aquilo que eu não queria quando eu era pequeno. E foi a oração da minha mãe que me arrancou daquilo. Então, primeira coisa que eu quero dizer, eu não aceito essa história de que não tem jeito. Então não me venha com essa conversa de que o seu filho não tem jeito, que o seu marido não tem jeito, que a sua mulher não tem jeito. Não é que não tem jeito, jeito tem, e o jeito é Jesus. Para Deus nada é impossível. Tem um empecilho aí, e o empecilho nem é o seu marido, o seu filho ou a sua esposa. O empecilho é você que está acomodado e até agora não fez absolutamente nada a não ser reclamar, lamentar e tentar resolver com as suas próprias forças e com a sua própria cabeça um problema que só Deus pode resolver. Você entendeu? Deus cura alcoolismo, Deus cura drogadição, Deus tira dependentes, Deus faz bandido virar cristão, Deus converte, Deus transforma, Deus restaura casamento, Ele faz você perdoar o outro, Ele faz com que o marido infiel se torne fiel. Deus trabalha e opera milagres, mas você tem que fazer a sua parte. A sua parte. Se você não fizer a sua parte, não vai acontecer absolutamente nada. Mas no mínimo a gente pecou por omissão, porque a gente não acreditou em Deus, não confiou nele, não fez a nossa parte, não arregaçou as mangas, não acreditou que aquilo podia mudar. Olha, quantas vezes no final de um grupo de oração as pessoas me procuram para conversar e me dizem: o que é que eu faço? E eu digo: faça isso. E depois eu volto no grupo e a pessoa me procura de novo e eu falei: aí fez? Eu não consegui, sabe como é que é, né? Rezar terça é muito difícil, dá muito trabalho, eu não tenho tempo, eu trabalho fora, eu tenho casa para cuidar, eu tenho filho, tenho os netos para olhar, e eu faço isso, eu faço aquilo, não dá tempo. Pelo amor de Deus, não dá tempo? Como assim não dá tempo? Eu não tenho tempo de parar lá, pegar o texto e ficar contando as bolinhas. Eu conheci uma senhora que cozinha em encontro da igreja, que ela botava o terço aqui no dente, aqui, ó, e ela puxava as bolinhas com a boca, enquanto ela estava cozinhando. No convento franciscano, os freios estavam lavando louça e estavam lá: 1, Ave Maria cheia de graça, 2, Ave Maria cheia de graça. Eu não posso contar com a mão, eu conto com a cabeça. Mas sempre há tempo para rezar. Depende. Você ama o suficiente para lutar pelos seus? Sim ou não? Se eu fosse considerar esse teu sim como referência, eu ia ficar apavorado. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Esse sim convenceu você? A mim não convenceu. Imagina só se esse teu sim fosse a medida da tua fé. Sim. Olha, tá feia a coisa aí. Eu vou te dar uma chance e vou perguntar de novo. Você acredita que os seus, por quem você tem que orar, tem jeito? Sim ou não? Sim. Melhorou. Melhorou. Eu não sei se contaram para vocês que eles estão transmitindo vocês ali naquela câmera ali, ó. Contaram?
Ah, agora é tarde, todo mundo já viu aquele sim desanimado de vocês. Já ficou para a história, todo mundo já viu. Eu não contei antes de perguntar, agora eu conto para vocês saberem que aquele sim de passar vergonha, foi filmado. Já viu aquela plaquinha, você está sendo filmado? Pois é. Olha só, povo amado de Deus, minha mãe não me tirou só das drogas, mas ela me tirou do mundo que eu vivia. Quando ela conseguiu no rosário que eu viesse para a igreja e me encontrasse com Deus, eu não abandonei só a bebida, só as drogas, eu abandonei os velhos amigos, eu abandonei as coisas que eu vivia, as coisas que eu fazia, e eu me tornei outra pessoa. É claro que quando a gente chega na igreja, a gente chega cheio de coisas para Deus trabalhar, cheio de pecados, cheio de problemas, cheio de vícios, cheio de maus hábitos, e Deus precisa consertar essa encrenca que você arrumou para a sua vida, não é? Ele precisa consertar, mas se você deixar, Ele conserta. Você chega aqui, começa a caminhar com Ele, pancada daqui, pancada dali, logo logo você vai ficando ajeitadinho. Ele vai resolvendo tudo, Ele vai colocando você nos eixos, Ele vai acertando a sua vida. Mas nós tínhamos um grande desafio que nos ensinou a ser cristãos de verdade. Nós tínhamos o meu pai para lutar. Quando eu vim para a igreja, um tempo depois, nós nos deparamos com a seguinte situação. O meu pai vivia ainda bêbado, vivia com outra mulher, vivia uma vida completamente perdida e precisava desesperadamente de ajuda. Nós rezamos por ele. A minha mãe entendeu uma coisa que talvez você não tenha entendido, e eu vou dizer a experiência dela, tá? Então guarde bem o que eu vou dizer, para depois não sair falando mal do pregador. Se quiser falar mal, fale por outro motivo, mas não por esse. Ela olhou para a situação dela e pensou assim: quando eu chegar diante de Deus, o que é que eu vou dizer para Ele? Quando Ele me olhar nos olhos e me perguntar: aonde está o teu marido? Você sabia que você é responsável pelo seu marido? Pelas esposas? Sabia? Sim ou não? Sim. Se você não sabia, fique sabendo. Você é responsável por ele. E você sabia que você, marido, é responsável pela sua esposa? Sim. Pois é. Ninguém mandou você fazer isso. Se eu me lembro bem, foi de livre e espontânea vontade, não foi? Você chegou diante do altar, diante de um bocado de testemunhas, e você encheu a igreja de testemunhas, não foi? Você pensou que eram convidados, mas não eram, eram testemunhas. Eles foram lá só para ver você fazer aquilo. E você encheu a igreja de pessoas para verem você se casar, e você se casou, e ali diante de Deus, diante de todas aquelas testemunhas, você disse o quê? Eu prometo ser fiel na alegria e na saúde, até... Pois que assim seja. É seu, não é? Esse marido bom que você arranjou é seu. Essa esposa boa que você arranjou é sua. Agora se vira, amigo. Reza, dobra o joelho, faz calos no joelho, conta o terço até perder o fôlego, até as bolinhas desmancharem na sua mão, mas traz para a igreja e leva para Deus. Não me venha dizer que você não consegue. Não me venha dizer que você não consegue. Quem acha isso difícil? É difícil? O povo está até com medo de me falar que o povo está até com medo de me falar que é difícil. Vou te dar um exemplo. Quem está aqui sem o marido, levanta a mão. Seu marido nunca rezou nenhuma Ave Maria e trouxe você para a igreja, ó. Aí, ó. Ele te fez vir para a igreja. Não fez? Não veio? E ele nem rezou para isso, não é?
Só deu trabalho e você veio para a igreja. Muito marido está aí fora, vivendo a vida e fazendo um monte de bobagem, e botou a mulher na igreja. Ele converteu você. Agora você precisa converter ele. Ele converteu você, você não entendeu ainda? O pior é que é verdade, não é? A mulher vem, começa a ter vida de oração, vira aquela mulher, né, de muita oração, de muita fé. Fala, cadê teu marido? Está bebendo, né? Está aprontando, está dando dor de cabeça. E a mulher está aqui, está rezando, está na confissão, está na Eucaristia. E você fala, nossa, mas aquela mulher é de Deus, né? Mas se não fosse o marido dela, ela não passava nem na porta da igreja. Nem na porta da igreja ela passava. O pior que é verdade. Minha mãe rezou muito também, e eu rezei também, pela conversão do meu pai. A mulher colocou ele para fora, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele bateu na porta da minha avó, minha falecida avó, mãe dele, e ela não o acolheu. Porque, com toda sinceridade, eu nem culpo ela, para uma senhora idosa cuidar de um bêbado, não é fácil. A irmã dele não o acolheu, porque ninguém queria um bêbado em casa. Quem é que quer um bêbado? Quem é que em sã consciência coloca um bêbado para dentro de casa? Foi onde nós nos deparamos com um desafio. Falar eu sou cristão, qualquer um fala. Basta sair pela rua, você vai encontrar um bocado de garagem, todo mundo dizendo que é cristão. Mas seguir Jesus Cristo que é bom, nada. Falou em cruz, foge tudo, corre tudo, não é? Falou em dificuldade, em provação, em tribulação, não, peraí, não, eu quero ser cristão, mas não assim, imagina. Ser cristão é seguir a Cristo. Deixa eu lembrar você uma coisa, para chegar na ressurreição tem que passar pela Semana Santa. Só existe ressurreição para quem enfrenta a sexta-feira da paixão. Só existe ressurreição para quem morre na cruz. Só existe homem novo quando a gente crucifica um homem velho. Só existe um cristão de verdade quando a gente aprende a mudar de vida. Você fala palavrão ainda, vem me dizer que é cristão? Mentiroso que só, vem me dizer que é cristão? Fala mal da vida de todo mundo, vem dizer que é cristão? Você não ouviu o que eu disse na palavra? Que tudo isso tem que ficar para trás? Você tem que se conformar a uma vida nova em Jesus Cristo? Nós trouxemos o meu pai para dentro de casa. E não foi uma decisão fácil. Nós paramos para pensar, rezamos juntos, eu e minha mãe, e tomamos essa decisão, porque se nós não fizéssemos isso, ele ia morar na rua. Eu preciso dizer para vocês que tem um monte de família que abandonou os seus e hoje eles moram na rua aqui em São Paulo? Hein? Está cheio de família que negou, falou não quero, se vira, lavou as mãos, chutou para fora e falou não dá, não tem jeito. Gente covarde, que não teve coragem de rezar, que não teve uma experiência de Deus. Não, tem jeito sim. Tem jeito sim, sempre tem jeito. Vamos parar para pensar. A gente acolheu meu pai em casa e não foi fácil. A gente colocou para dentro de casa um bêbado, não foi alguém transformado e convertido. Aí é fácil. Foi um bêbado. E nós cuidamos de um bêbado por mais de 5 anos. Você pensa que a gente teve algum apoio? A primeira pessoa que criticou a gente foi a coordenadora do grupo de oração. Ah, benção, né? Ah, beleza. Ela falou assim para minha mãe: escuta, você está louca? Você vai colocar esse bêbado para dentro de casa agora que a vida de vocês está se endireitando? E minha mãe disse assim para ela: sabe, tantas vezes eu vi vocês ali na frente, no microfone, dizendo assim, que se a gente encontrasse um mendigo na rua, era para olhar para ele e enxergar Jesus. Eu não vou enxergar Jesus naquele que eu tomei por marido diante do altar?
Você consegue enxergar Jesus no seu marido hoje? Você consegue enxergar Jesus na sua esposa hoje? Você consegue enxergar Jesus nos seus filhos, nos seus pais? Ou será que você já desistiu de ver? Hein? Pode ser que Jesus esteja ali, justamente ali, para ver como você se comporta. Como o Padre Léo dizia, não é? Jesus pode ser qualquer um dentro da nossa casa e dentro da nossa família, para ver como a gente se comporta. E é bem capaz de Jesus ser sua sogra, viu? Você ouviu? Você prestou atenção? E agora veio na cabeça, você falou mal dela, você criticou, você xingou, você desceu, não foi? É? Se for Jesus, você está lascado, né? Já começou por aí. Mas é bem capaz de Jesus estar ali só para provar a tua fé. Nós passamos mais de 5 anos cuidando de um bêbado que dava escândalo, dava trabalho, chegava, tinha que catar às vezes na rua, tinha que trazer para casa, tinha que prestar atenção, era vexame com o vizinho, deu muita dor de cabeça. Não foi pouca, não. Mas sabe o que aconteceu? Hoje, já vão fazer uns 13 anos mais ou menos, uns 13 anos mais ou menos, que o meu pai reza um rosário todos os dias, não coloca uma gota de álcool na boca, trabalha, cuida da mulher, e é um homem que ele nunca foi antes da gente acolher ele em casa e cuidar dele. Eu pergunto para você, o que teria acontecido se nós não tivéssemos feito isso? E eu respondo, ele teria se perdido. Provavelmente já teria morrido de tanto beber, porque bebeu mais de 30 anos. Provavelmente já nem estivesse entre nós, ou estivesse jogado numa calçada qualquer da vida, enquanto os filhos, enquanto a esposa andam por aí como se fossem cristãos. Mas que cristão eu sou se eu não sou capaz de cuidar dos meus? Sabe por que Deus trouxe você aqui e não os outros? Porque vocês disseram sim ao chamado que foi feito. E já que vocês vieram, esta palavra de hoje é particularmente para vocês. É de maneira especial para você colocar em prática na sua vida, para você começar a lutar pela sua família. A minha casa foi restaurada, os meus pais tiveram um casamento restaurado, eles desmancharam o divórcio, eles se casaram novamente, e a vida deles foi restaurada. Meu pai hoje consegue ser para os netos o que ele não foi para os filhos. Meus sobrinhos hoje têm o avô que eles mais gostam, que foi o pai que eu não tive. Hoje eu respeito meu pai, porque hoje eu consigo enxergar Deus nele e consigo enxergar tudo aquilo que Deus pode fazer em uma vida. Consigo enxergar que Deus sempre pode transformar alguém, não importa o tempo, não importa a idade. Meu pai hoje tem 63 anos de idade. E hoje é um homem de Deus. Mas sabe quem é que vê essas graças acontecerem? Quem se dispõe a lutar por elas. Quem que está disposto a lutar pela sua família aí? Pois é, lute. Tem uma música que diz isso. Se não houver a luta, como pode haver vitória? Não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. Não há ressurreição sem cruz. Não há salvação sem você se empenhar. O Senhor abriu o céu para nós,
mas a gente precisa segui-lo pelo caminho estreito para chegar até o céu. Não é simplesmente dizer assim: não, eu fui batizado, sou católico. É católico, mas é a favor do aborto. É católico, mas é um católico daqueles bem sem vergonha, que só aparece na igreja uma vez por ano, em missa de 7º dia, não é? É católico. Quem diz que você é católico? Ah, mas eu fui batizado. Espera aí, você foi batizado, e daí? Você nunca viveu esse batismo, filho? Batismo é para ser vivido. É a mesma coisa que você tirar a carta de motorista e nunca dirigir um carro na vida. Se eu te der um carro às 6 horas da tarde e falar: atravessa a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiro, você consegue? Claro que não, porque você não tem prática. Então, se você não tem prática de batismo, filho, como é que você diz que é católico? Não tem prática de fé, como é que você diz que é cristão? Nós temos que ser cristãos o tempo todo, e aí nós vamos conseguir as mudanças na nossa casa e na nossa família. Acredite numa coisa: as mudanças vêm, elas acontecem, mas elas dependem de nós, da gente fazer a nossa parte, porque Deus sempre faz a dele, mas para Deus fazer a dele, Ele quer contar com você. Está disposto? Vocês estão vendo esse sim, né? Vocês estão vendo esse sim. Está disposto? Sim. Foi só por causa da câmera. Foi só por causa da câmera. Olha, quem está com a esposa aí? Tem alguns casais. Que bom. Traz sua esposa aqui, vem cá. Vem o senhor aqui com a sua esposa. Eu não vou poder fazer por todo mundo, mas eles vão representar todo mundo. Olha aqui, ó. Tem 2 terços aqui, um rosa, um azul. Um para a mulher, um para o marido. A primeira tarefa de vocês é desembaraçar um do outro. Depois, vocês vão rezar juntos. Estão dispostos? Vocês vão conseguir rezar esse terço juntos? Vai rezar com ela agora? Agora com ela. Você vai rezar com ele agora? Vai rezar? Glória a Deus. Vamos aplaudir, gente. Já desembaraçou, ó. Deus abençoe. Foi só dizer que reza, desembaraçou, viu? Podem sentar. É de vocês. É presente, é para vocês rezarem juntos. Tá? Eu espero que você reze com a sua esposa também. Eu sou casado há 2 anos, eu e minha esposa, nós rezamos o terço. Nós rezamos o terço juntos, nós somos missionários juntos, nós vivemos a nossa fé juntos, nós fazemos tudo juntos, o nosso trabalho, a nossa missão, tudo juntos, porque Deus nos deu essa graça. Agora, eu rezei antes de casar, né? Eu pedi a Deus a mulher certa, eu esperei no Senhor. Sabe como é que é? Sabe? Então, agora quem não rezou antes de casar, reza depois. Reza dobrado. Agora quem não casou ainda, aproveita e escuta. Antes de casar, filho, reza já no namoro, para saber se é a mulher certa para a tua vida, se é o homem certo para a tua vida, já no namoro. Apresenta para Jesus e diz para Ele: Senhor, se for esse ou essa, então que o Senhor abençoe, se não for, que o Senhor arranque logo da vida e leve embora para bem longe. Entendeu? Quando eu me casei, eu sabia perfeitamente o que eu estava fazendo, porque eu rezei para isso. E aí Deus me deu a pessoa certa para a minha vida. Então nós somos muito felizes, a nossa vida vai muito bem, obrigado. E nós não temos nenhuma dificuldade de relacionamento. Mas porque a gente rezou e esperou no Senhor.
Agora eu sei que você já está casado, tem um monte de gente aqui que já está casado, que já não tem mais como voltar atrás, mas tem como rezar. Tem como rezar. Você não pode rezar mais antes, mas você pode rezar agora para mudar aquele que você já tem. Oh, mas Deus vai mudar? Vai! E olha, acredite, quando vier para a igreja, vai ter mais fé do que você. Acredite, eu estou cansado de ver isso. A mulher fica na igreja rezando para o marido vir. Quando o marido vem, o marido abraça a fé 10 vezes mais do que ela. Aí ela fica em casa e ele continua vindo para a igreja. Aí ela quer vir uma vez por semana, ele vem 7, não é? Ela quer vir só no grupo e na missa, ele vem a semana inteira e vai nos outros grupos, e vai na missa, e faz parte disso, faz parte daquilo, se envolve em tudo. É isso que você vai arranjar para a sua vida. Mas é melhor do que aquilo que você tem agora. Então reze, e reze muito. De vez em quando eu apareço por aqui, né? Então eu espero que na próxima vez que eu vier, eu possa encontrar alguns de vocês que possam me dizer: olha, eu comecei a rezar pela minha família e as coisas começaram a mudar lá em casa. Eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que se você levar a sério isso hoje e começar a sua vida de oração hoje, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu não tenho nenhum pingo de dúvida que as coisas vão mudar na sua casa e na sua família. E quem sabe, no ano que vem, quando os irmãos forem fazer esse momento para a família, você não possa estar aqui na frente dando esse testemunho do que Deus fez na sua casa. Quem acredita nisso? Eles ficaram espertos agora. Ficaram ligeiros. Vamos ficar de pé. Povo amado de Deus, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero deixar para trás a minha vida velha, o homem velho, a mulher velha. Eu quero deixar para trás os meus pecados. Eu quero abandonar a velha maneira de ser. Por isso, Senhor Jesus, eu te entrego hoje o meu coração, os meus pensamentos, as minhas palavras. E eu peço ao Senhor para encher com teu Espírito Santo tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu faço. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode transformar a minha casa e a minha família. Eu creio mesmo. E eu vou lutar por isso. Eu vou orar por isso. Vou orar por isso. Eu vou me tornar um cristão melhor. Eu vou me tornar um cristão melhor. Na certeza. Na certeza. De que o Senhor vai fazer. De que o Senhor vai fazer. Um milagre acontecer. Um milagre acontecer. Lá em casa. Lá em casa. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: vai acontecer um milagre na tua casa. Vai acontecer um milagre na tua casa. Povo amado de Deus, Deus vai fazer um milagre na vida de cada um de vocês que se empenharem por isso, que acreditarem, que tiverem fé. Entenda, quem está falando isso para vocês não é alguém que veio falar de teorias, é alguém que veio falar daquilo que viu acontecer na sua própria história. Se Deus foi capaz de tirar o meu pai do mais profundo lodo onde ele se encontrava, do vício, se foi capaz de resgatar a mim, Ele também é capaz de resgatar os seus. Basta você acreditar, basta você não desistir, basta você lutar por eles. Acredite, é possível.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.